O Antigo Império Egípcio foi um período da história do Egito que durou de cerca de 2780 a 2190 a.C. e foi marcado por grandes realizações na arquitetura, na arte e na religião. Durante esse período, o Egito consolidou a unificação política do país em um único governo. Os faraós do Antigo Império Egípcio eram considerados deuses e exerciam um grande poder sobre o povo egípcio. Eles construíram monumentos grandiosos, como as pirâmides de Gizé, e promoveram uma cultura rica e sofisticada, que tinha como suas marcas a escrita hieróglifa e a religião politeísta. E apesar de ter sido um período de grande prosperidade e desenvolvimento cultural, o Antigo Império Egípcio também enfrentou desafios, como a instabilidade política e a fome. No final do período, o poder dos faraós enfraqueceu e o Egito entrou em um período de transição, que culminou na ascensão do Médio Império. Além disso, o Antigo Império Egípcio influenciou a história da arte e da arquitetura, com suas construções monumentais e com a sua técnica de construção avançada. A cultura egípcia também teve um impacto na religião e na filosofia do mundo ocidental, com suas crenças na vida após a morte e na existência de deuses e deusas. Por essas razões, o Antigo Império Egípcio é um período tão interessante e importante de se estudar. E é isso que vamos fazer hoje: explorar a história e as realizações desse período fascinante da história da humanidade. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. A história do Egito Antigo é dividida em períodos como o Antigo Império Egípcio, que é o período que vamos estudar hoje, o primeiro período intermediário, o Médio Império, o segundo período intermediário, o Novo Império e um período de decadência. O Antigo Império Egípcio tem início com o reinado de Djoser, fundador da terceira dinastia, conhecido por ter um famoso súdito, Imhotep, e pela construção da pirâmide em degrau de Saqqara. Mas antes de entrar nesse período propriamente dito, vamos contextualizar o período que o antecede, o período Tinita. E também falaremos da importância do rio Nilo e da ação humana sobre esse famoso rio. O Egito fica localizado ao nordeste do atual continente africano, e a civilização egípcia deve, sem dúvidas, a sua originalidade ao fato de não ser geograficamente como os outros. Podemos pensar em 3 fatores geográficos que influenciaram o Egito. Primeiro, o Egito é um oásis. Segundo, tem um clima saariano. E terceiro, é aproximadamente 10 vezes mais comprido do que largo. Mas o que é um oásis? Não é apenas uma mancha verde em meio a uma extensão amarela, como às vezes aparece em nossos livros. O que constituiu o oásis do Egito foi uma série de fatores geográficos e humanos, e que bastaria faltar apenas um para que esse oásis deixasse de existir. Em um clima saariano como é o Egito, as condições para a formação desse oásis são 3: a água, a terra arável e um fator humano. Pense comigo: água sem terra arável é um poço, terra arável sem água é um deserto, e água e terra arável sem trabalho humano em um clima saariano não produzem nada. As cheias do Nilo ofereciam a água e a terra arável, porque junto com a água trazidas pelas cheias vinha o humo, provenientes sobretudo de terras vulcânicas. Mas por que a ação humana foi tão essencial se o Nilo oferecia tudo isso? As cheias do Nilo poderiam ser fracas demais, provocando secas em algumas regiões, ou muito fortes, provocando inundações. A cheia precisava ser aproveitada na medida certa, e para isso foi necessário a construção de um sistema de irrigação e escoamento da água. É provável que você já tenha ouvido falar da frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase atravessou séculos, sem ser devidamente discutida pela maioria dos livros sobre o Egito Antigo. Ela é problemática porque nos dá a impressão que mais importante do que a ação humana é o dom dado pela natureza. E a verdade é que as condições de vida tão únicas nas margens do Nilo foram criadas pelo homem através do sistema de irrigação. Sobre a frase de Heródoto, podemos acrescentar: o Egito é um presente do Nilo, mas acima de tudo, uma invenção humana.
Mas eu não estou com isso dizendo que os fatores geográficos não são importantes. O homem transformou essa região, mas foi também transformado pelas novas condições geográficas. Foram essas condições que impulsionaram a civilização egípcia a alcançar todo o seu potencial. O atual Saara nem sempre foi um deserto. Essa região começou a passar por um processo de dessecamento no início do período neolítico. Com menos água, os povos nômades e seminômades que viviam nessa região começaram a buscar por pontos de água e assim chegaram até a região do Nilo. Mas esse processo não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento e gradativo. E essa população que foi se fixando aos poucos à margem do Nilo não era homogênea, embora sua base fosse essencialmente africana. Fatores como o número de membros de cada grupo, condições geoclimáticas, fauna e flora, matérias-primas disponíveis e outros fatores fizeram com que surgissem dois grupos distintos, um ao sul e outro ao norte do Egito. A parte ao norte, que fica localizado no delta do Egito, é chamado de Baixo Egito, e a parte ao sul, que fica no vale, é chamado de Alto Egito. Aqui tem um ponto que às vezes pode confundir. No mapa, o norte está acima do sul, mas aqui estamos falando que o norte é o baixo e o sul é o alto. Mas isso se deve unicamente à altura do rio, que é mais alto ao sul. Por isso, Alto Egito. Esses grupos ultrapassaram a fase da aldeia e da família e começaram a se reunir em associações mais amplas, que podemos chamar de nomos. E no final do período pré-dinástico, esses grupos entram em conflito. Os nomos de cada região se unem e formam duas grandes confederações, uma ao sul e outra ao norte. Existe uma hipótese de que num primeiro momento houve uma vitória do norte sobre o sul, mas há pouco espaço para certeza sobre isso. E se existiu essa primeira unificação, ela durou muito pouco tempo, e logo as duas regiões retomaram sua independência política. Agora, com certeza, houve uma vitória do sul sobre o norte. Foi criado um estado unificado, governado por reis do sul, originários de Tis. Mas a origem desses reis também é motivo de discussão. Mas geralmente, essa hipótese é aceita. E é por essa razão que o período final do pré-dinástico recente é às vezes chamado de pré-tinita. Narmer aparece em uma palheta votiva usando a coroa branca do sul e a vermelha do norte, o que indica poder sobre as duas regiões. O rei Men, ou Menés, foi o primeiro faraó, e ele é associado a Narmer, que logo após a sua primeira vitória, instala sua capital em Mênfis, que fica próximo ao território da fronteira entre o sul e o norte, facilitando governar as duas regiões. Pouco sabemos sobre o período das duas primeiras dinastias, pois a documentação é muito escassa, mas foi um período de árduo esforço de consolidação política, de rápida evolução e de construção do antigo império. Na primeira dinastia, a nação que surge já se depara com seus inimigos históricos, os núbios do sul, os líbios do oeste e os asiáticos do leste. E além da luta contra esses povos, os reis da primeira dinastia precisavam se concentrar na pacificação interna, já que o povo do norte nem sempre aceitava numa boa o governo dos reis do sul. Enquanto o período que precede a unificação reuniu os elementos materiais indispensáveis para essa civilização, como o domínio agrícola do país, a formação da religião, da língua e da escrita, assim como o domínio das técnicas do metal, da cerâmica e da arte de tecer. Esse período das duas primeiras dinastias transformou essa civilização em potencial em um reino unificado politicamente. Até o momento, não é possível conhecer as origens do Império Faraônico, mas já sabemos que nessas duas primeiras dinastias já havia apenas um rei, e que o país já havia sido dividido em províncias, e que nessas províncias foram colocados funcionários locais como liderança. Esses funcionários podem ser chamados de nomarcas. O nomarca é um dos mais importantes funcionários reais e é o responsável pela administração da construção dos sistemas de irrigação, e toda a administração provincial recaía sobre ele. A partir da terceira dinastia dos faraós, tem início o período do Egito Clássico. O novo estado adquire estabilidade e o rei passa a ser considerado sobre-humano, um verdadeiro deus a governar sobre os homens. Djoser foi o primeiro faraó da terceira dinastia, e seu famoso súdito Imhotep
arquitetou a primeira grande construção de pedras do Egito, a pirâmide em degraus de Saqqara. O reinado de Djoser marca não apenas o início do Egito clássico, mas também o início do Antigo Império. Nesse período, o faraó encarnava o Estado e era responsável por todas as atividades do país. Era o sumo sacerdote de todos os deuses e o servia diariamente em cada um de seus templos. E é óbvio que era impossível corresponder tudo o que dele se esperava, e por isso necessitava de representantes para executar suas tarefas divinas, como ministros, funcionários nas províncias, generais no exército e sacerdotes nos templos. E embora seu poder fosse absoluto, ele não podia exercê-lo livremente. A vida desses reis era tão codificada que eles não podiam passear ou banhar-se sem se submeter ao cerimonial necessário para cada um desses atos. E é claro que sob as suas coroas ricamente ordenadas, o faraó tinha uma dimensão humana. Eram sensíveis ao amor e ao ódio, à ambição e à desconfiança, à cólera e ao desejo. Durante o reinado de Djoser, foi realizado um concurso para que um primeiro-ministro pudesse auxiliá-lo em suas funções administrativas, e esse primeiro-ministro foi Imhotep. Devido às construções elaboradas por Imhotep, esse foi um período de aperfeiçoamento do método do trabalho em pedra. Além de Djoser, infelizmente não há muitas informações sobre os outros faraós dessa dinastia. Snéfero sucedeu Uni e inaugurou a quarta dinastia, e esse foi um dos pontos altos da história do Egito. Snéfero tem um longo e ativo reinado, cujas informações são encontradas na Pedra de Palermo. Ele se casou com Hetep-Eres, a filha mais velha de Uni, último rei da terceira dinastia, e assim incluiu sangue real à sua própria dinastia. Reinou por 24 anos e mandou construir 2 pirâmides em Dakur, uma de tipo romboide ao sul e outra com formato verdadeiramente piramidal ao norte. Sobre os sucessores de Snéfero, Kelps, Quefren e Miquerinos, podemos imaginar que seria a época mais conhecida do período, mas a verdade é que de forma efetiva nada se sabe sobre esse período. Mas o que não faríamos para conhecer os sucessores de Snéfero, os construtores dos mais famosos monumentos do Egito, as pirâmides de Gizé. Mas infelizmente a história desses faraós é ainda menos conhecida do que a de seus antecessores. Agora, sobre ser uma civilização técnica e administrativamente evoluída, não há dúvidas. Os testemunhos são irrefutáveis. Basta olhar para as pirâmides. Mas nada além disso podemos afirmar. A própria ordem dos faraós dessa dinastia é incerta. Houveram muitas interrupções na sucessão dos reis, devido aos muitos filhos das várias esposas de Khufu. Há uma lenda do Médio Império encontrada no papiro de Vestgar que relata que os 3 primeiros reis da quinta dinastia eram filhos do próprio deus Ra com Hadiat, esposa de um sacerdote de Heliópolis. Os 3 irmãos eram Userkaf, Sauri e Neferikari. O culto ao deus Ra teve grande importância nesse período, talvez porque os faraós dessa dinastia fossem de Heliópolis, cidade onde Ra era adorado. Embora a data seja desconhecida, há indício que os faraós dessa dinastia foram os primeiros a decorar as fachadas dos palácios e dos templos funerários com os obeliscos, que eram colocados como emblemas ou símbolos ao deus Sol. Além dessas construções, os faraós da quinta dinastia se concentravam na defesa de suas fronteiras e na expansão comercial com os países vizinhos. E é na quinta dinastia, durante o reinado de Pepe I, que o Egito revela toda a sua força. As táticas militares puramente defensivas foram abandonadas para que se pudesse penetrar com um exército no coração das cidades inimigas. Com a morte de Pepe I, seu filho Merenré assume o poder, que deve ter morrido jovem, porque reinou por apenas 5 ou 6 anos. Seu irmão Pepe II assume o reinado. Ele teve o mais longo reinado da história do Egito, e é sobre o seu governo que o antigo império entra em decadência. Talvez porque já com seus 100 anos de idade tenha faltado a energia necessária para manter a unidade política do país. Mas o início da decadência pode ser atribuído ao fato do cargo de governador das províncias ter passado a ser hereditário e pelo faraó ter perdido seu prestígio e talvez seu caráter divino. Os nomarcas escapavam ao governo central. No fim do reinado de Pepe II, há uma revolução social que logo fragmentou o poder central. Durante mais de um século,
o Egito ficou assim, à mercê de convulsões sociais e anarquismo provincial. Isso pode ter sido resultado de inundações insuficientes, que geraram fome e desorganização da economia. E é assim, com a fragmentação do poder que antes era centralizado na figura do faraó, que tem início o primeiro período intermediário da história do Egito, que durou de aproximadamente 2190 a 2040 a.C. Nesse vídeo nós podemos ver as principais divisões da história do Egito, a importância do rio Nilo e da ação humana sobre ele, a unificação do poder que antes era dividido entre o Alto e o Baixo Egito, as principais realizações de faraós como Djoser, Snéfero, Kelps, Quefren e Miquerinos, além do período de ascensão durante o reinado de Pepe I e a decadência durante o reinado de Pepe II, e que o fim desse reinado marca o início do primeiro período intermediário, que sabemos que foi um período de anarquismo por parte dos líderes das províncias. E é assim, junto com o fim do antigo Império Egípcio, que nosso vídeo termina. Se gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal que tem vídeo novo toda quarta e sábado e muito obrigado a todos.